reunir, né? E também a chegada do presidente dos Estados Unidos a Israel, né? Esse também é um assunto de hoje dessa guerra, a guerra que chega ao seu 11º dia, com novos ataques à faixa de Gaza, com um bloqueio que permanece ali para a saída do Egito. Os brasileiros, inclusive, não conseguiram ainda deixar a faixa de Gaza, há uma negociação, mas não conseguem, eles permanecem por lá, não há previsão para quando eles vão conseguir sair. E agora tem a ida do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que deve chegar hoje a Israel para se reunir com o primeiro-ministro israelense. Ontem, o primeiro-ministro israelense, o Netanyahu, pediu dinheiro aos Estados Unidos, né, pediu mais recursos aos Estados Unidos, 10 bilhões de dólares em ajuda militar. E outra novidade de hoje é que o líder do Irã, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ele afirmou que Israel está cometendo um genocídio dos palestinos na faixa de Gaza e voltou a insinuar que seus aliados, como o Hamas, deverão agir contra Tel Aviv. Foi a fala do líder supremo do Irã. Vamos lá, a solução para esse conflito, Jamil, como é que você analisa aí esses próximos passos, a expectativa da ida do presidente dos Estados Unidos a Israel e o quanto isso, de repente, pode escalar essa guerra? Fabiola, os americanos, e já no governo Trump, e mais mantido pelo governo Biden, achavam que podiam normalizar a relação de Israel com o resto do mundo árabe sem resolver a questão palestina. Sem resolver a questão palestina, colocando ela de lado, afinal de contas, ela era central na agenda nacionalista árabe dos anos 50 e 60, mas hoje já não é mais, e, portanto, a gente pode passar por cima, a gente pode resolver as questões entre a Arábia Saudita e Israel, entre Emirados Árabes e Israel, entre Bahrein e Israel, entre Marrocos, que nem está ali, mas também foi resolvido com Israel, sem resolver a questão palestina. Bom, essa crise desta semana mostra que não, que você não tem uma saída para a relação de poder no Oriente Médio sem dar algum tipo de resposta a essa questão palestina. Então, quando Joe Biden agora chega ao Oriente Médio de novo, obviamente a pergunta que vai ser feita é, bom, e aí? E os palestinos entram onde na sua agenda? A ideia de dois estados, ela é obviamente uma ideia que é colocada como a única solução viável, mas para isso todos os lados precisam estar de acordo, inclusive aqueles que não querem nenhum tipo, vamos dizer assim, de cessão de território. Afinal de contas, já conquistei, como é que agora eu vou devolver esse território que nós conquistamos? Então, é algo extremamente complicado. Ficou muito mais complicado nos últimos 20 anos, essa é a realidade. Ali em 2005, 2007, existia uma esperança de fato de que algo pudesse acontecer. Hoje está cada vez mais difícil. Quem percorre ali a região sabe muito bem, eu estive na Cisjordânia, a gente sabe muito bem que da parte da população palestina há uma enorme decepção em relação às promessas de paz. Paz chega a ser uma palavra até mesmo contaminada na região, então não é uma solução fácil e não será simplesmente cessar fogo humanitário que vai colocar um fim a essa crise, infelizmente. Agora, o Léo tem toda a razão em fazer essa pergunta sobre a ONU. Não há nenhuma dúvida, quem assistiu ontem o Conselho de Segurança e quem for assistir hoje vai ver isso de novo, como governos, as potências, usam essa crise para se reposicionar ou se posicionar no tabuleiro geopolítico internacional. Então, mais uma vez, corpos humanos, vidas, destinos, sonhos usados, obviamente, com outras finalidades. Há um outro aspecto só que a gente precisa deixar também aqui registrado. Você tem a ONU política, que hoje vive um impasse profundo, um impasse tão profundo que ela é, obviamente, alvo de zombaria, alvo de... ela é humilhada cada vez que uma crise desse tamanho acontece e que nada, e nenhuma resposta política é dada. Agora, a ONU é feita por governos. A ONU ela não tem, por si só, um mandato de agir sem que governos entrem em um acordo. E essa incapacidade, esse impasse é revelador
não apenas da estrutura da ONU, do prédio da ONU ou do seu secretário-geral, ela é reveladora do grau da crise de confiança que existe hoje entre as potências. Se a ONU não funciona, é porque a comunidade internacional não encontra acordos sobre praticamente nada neste momento. E quem paga o preço é essa menina brasileira, essa outra menina que vive uma situação absurda de ser usada numa propaganda de guerra, como colocou o Josias, e todos aqueles, os 4.200 que já morreram em apenas 9 dias. Ô, Jamil, eu sei que você precisa sair, mas muito rapidamente, o que mais o Brasil pode fazer para conseguir tirar os brasileiros de lá? Ontem a gente conversava com o embaixador e ele falava de todos os tipos de conversas, inclusive com a conversa com o Hamas para isso. Só que não conseguiram até agora. Ele tinha expectativas disso acontecer agora pela manhã. Já é final do dia lá na faixa de Gaza e não conseguiram. O que ele mandou para a gente hoje foram vídeos mostrando que eles conseguiram entregar mantimentos aos brasileiros, inclusive água potável, né? O que mais o Brasil pode fazer ou já está no seu limite, Jamil? Na verdade, a história dos brasileiros ali, ela faz parte de uma história maior. São mais de 10 países que fazem os mesmos pedidos para Israel, para o Egito, para, obviamente, o Hamas, que não é só o Brasil que tem contato com o Hamas. Eu te garanto que o governo americano também tem o seu contato com o Hamas, justamente para tentar fazer essa saída possível. Agora, é tão hipócrita a situação internacional hoje que o que é que estava sendo discutido ontem não era a saída necessariamente dessas pessoas, era a entrada de ajuda para a faixa de Gaza. Ou seja, olha, a gente vai aí com ajuda, não venham para cá, não cruzem a fronteira, porque imagine só algumas centenas ou milhares de pessoas cruzando a fronteira em direção ao Egito, vai ser um problema para o Egito. Então, olha, fiquem aí, nós vamos levar mantimentos, remédios, eventualmente cobertores, se for necessário. Ou seja, obviamente, colocar a vida humana em segunda ou terceira prioridade. A primeira prioridade do Egito é a sua estabilidade, do seu regime, da sua soberania, da sua estabilidade. Não infelizmente, salvar essas vidas. Por isso que a pergunta é absolutamente importante. E a pergunta é a seguinte: os palestinos estão ou não estão abandonados? E aí eu não digo apenas pela potência que ocupa, no caso, Israel. Estou falando da comunidade internacional. Como é que a gente explica que em 2023, 2 milhões de palestinos estão encurralados num local que tem um cerco medieval e não há sequer um acordo para permitir que remédios entrem nesse território? Se isso não é uma chance, um carimbo do fracasso internacional, eu não sei o que mais pode ser.